Das VRMs, eu tenho aqui um bom exemplo como nós estamos mal habituados com as VRMs, que as boards estão caras, mas hoje em dia para tu fazeres a asneira na VRM, escolheres a motherboard com a VRM errada, é preciso obra. É preciso obra. É obra hoje em dia. Conseguiste fazer isso. Eu preciso fazer um login no OCCT. Mas ainda há quem faça isso, que vai comprar um processador hoje e comprar a board mais baratinha e ela vai cortar um bocado o desempenho do CPU porque tem que o obrigar a trabalhar num TDP mínimo, não é? Acontece maioritariamente com os de Intel, mas opá, é obra. Tu poupaste 20 paus, depois vais comprar 2 vezes, não é? Mas nós estamos mal habituados, que olha aqui, olha fora. Eu tirei esta foto de propósito, que eu vou aproveitar quando me lembrar disto em live. Olha aqui, é esta. Olha, um stress test, isto foi um CPU que eu fiz overclock. 9900K, isso já nem sabíamos dizer nisto. 9900K, lendário. O limite do overclock era isto. Olha aqui. Isto foi a temperatura que atingiu a VRM, para quem não sabe, MOS, de MOSFET. Aqui onde diz MOS, num teste de 5 minutos, bateu 98 graus. 5 minutos. E o processador estava a gastar, teve um pico de 189, mas estava a gastar 185, 187, por aí, abaixo de 190. Com o overclock que eu estava a ver se conseguia fazer. Que, neste caso em particular, ficou a 4.9. A 5.0 eu precisava de muita atenção. O limite estava aqui. 98 graus. 98 graus. Mas isto era uma board fraquinha, não. Era uma Gaming Pro Carbon da MSI, que não é a linha topo de gama, mas não é de entrada. E a VRM não aguentava. 4.9 que não era um overclock muito alto para estes CPUs. 5.0 ela até fazia, precisava de muita atenção, mas no limite iria conseguir. A board é que não deixou. Agora como é que ele ficou? Eu vou-vos mostrar como é que ele ficou. Está aqui os testes. O certificado do coisa, 6 horas de teste. Eu venho aqui. Isto é as temperaturas do CPU. As temperaturas do CPU durante as 6 horas de teste. Single core, multicore, dataset small, grande, lean pack, tem tudo. Agora vamos aqui ao MOSFET. E estava a 4.9. Ficou a 4.9. Ficou com um power limit para não chegar aos 200 watts. E eu não encontro o que quero. Portanto, ele se chegasse ali aos 200 watts, baixava um bocadinho o clock. Para proteger o material, não é? Neste caso a borda. Está aqui. MOS. Olha as temperaturas. 60. Isto é um teste single core. Isto aqui é um teste já mais agressivo e depois este aqui é o lean pack. A VRM estava nos 70 e tal graus. O que é que eu fiz para passar de 100? E atenção, aqui o teste já estava a durar quase há 5 horas. E a VRM só estava a 70 graus. E eu consegui manter 4.9 e o consumo de energia ficou mais ou menos o mesmo. Que eu quero mostrar o consumo de energia. Aqui. Estão a ver? O pico 188, no início era 189. Olha aqui. Em média, eu afinei para ele gastar um bocadinho a menos. Mas um bocadinho a menos, conseguiu baixar a 20 graus, 20, aquela temperatura toda. Não, filho. Está aqui a solução. Estamos mal habituados com boards, porque a ideia era aproveitar, vamos ver se temos um resto de vida para o i9, ok? Vamos ver se conseguimos aproveitar um resto de vida para o i9. Fiz overclock no processador e fiz overclock no ring, que é no processador também, não é? E fiz overclock na memória, fiz overclock a tudo. Ele precisava de trocar peças, que é para esganar, não te preocupes que dentro do que der para esganar eu vou desganar, sem estragar nada, como é óbvio. Ventoinha ali. Um adaptador de 90 graus. Preso ali. Está parafusado. Isto não cai, está parafusado. Overclock na memória. Com timings apertadinhos e o caralho. Passou de 100 graus. A VRM passou de 100 graus para aquilo. Para 70 e tal.
Passou de 100 graus para isto. Uma Gaming Pro Carbon da MSI. Em poucas gerações, olha como é que as boards evoluíram em termos de VRM. Que agora pego numa VRM, pego numa board de 120, 130 paus e ela meio que ainda vai aguentando os CPUs mais top. Pá, tu, se gastassem lá 150 paus numa board, vai haver exceções, ela vai aguentar 200, 250 watts, vai haver exceções, mas muitas boards de 150 paus vão aguentar CPUs de 200 e tal watts bem. O limite era VRM, o processador estava ali a nadar, tipo, olha, eu estou a 60 ou a 70 graus, tu dá-me calor. Mas isso é um erro que muita gente cometia também na altura, aí que eu vou fazer overclock ao CPU. Tens de ter cuidado com a VRM, que aquilo quente depois há problema, não é? Eu acho que só há um youtuber no mundo que concorda comigo com essa cena dos Power Limit, que é o Tech S City. Ele fez agora um vídeo recente que ele disse exatamente o mesmo que eu digo sempre. Exatamente, eu caralho, esse deve ser o único gajo que me compreende. Que os processadores deviam vir afinados no pico de eficiência ou próximo disso. E depois, os entusiastas, se quiserem, metem o CPU a gastar 200, 300, 400 watts, que eles têm margem. Agora, vida de origem assim, caralho, o pessoal gasta dinheiro no water cooler, caixa, ar-condicionado, caralho, abre o browser, eu bato 90 graus, cara, o que é que a pessoa vai fazer mais? Aqui, filho, isto aguenta o i9. Prova esta board, dizendo de cabeça, ela vai-te se meteres um i9, ela vai-te respeitar um limite dos 253 watts. Não vai fazer aquele overclock, enhancement, boost, super power, auto, #confia, que as boards fazem. Deixa comigo, 343 watts, tá bom, confia. Não, esta board, se não estou em erro, mas também muda de BIOS para BIOS. Metes aqui um i9, ela vai-te limitar a 253 watts, que é o que é suposto acontecer. E vai aguentar o i9 na boa. Acho que ela só vai ficar quentinha se tiveres mesmo tipo zero airflow. Ou seja, não tiver sequer dentro de uma caixa. Tem zero ar a passar. É capaz de ficar um bocadinho quentinho ao fim de muito tempo. Mas não tem problema. Olha o salto que nós demos. O salto que nós demos em VRM. É por isso que eu reclamo para caralho quando acho que as coisas não estão bem. Mas há coisas que mudaram para melhor. Tu às cegas compras uma board que a VRM aguenta o que tu vais lá pôr. Só se fizeres... E tenho uma consultoria para responder. É que vou responder amanhã de manhã. Que eu abri, eu mal vi assim de esguelha. Pumba, já está. Já percebi o problema. Caralho, comprou o board há meio ano e o CPU tem falta de desempenho. Não há nada que se possa fazer. Poupar é comprar 2 vezes. E o que se faz com esta merda? Não sei se foi esta a board, mas era uma equivalente. Claro que tem falta de desempenho. Tem que se trocar de board. Isto não aguenta nada. E se não chegar, tem que se trocar de processador. Mas a board... Como é que uma board com meio ano precisa ser trocada? Porque o objetivo era um e o produto não entrega. Vocês não podem comprar a board... que seja a mais barata onde encaixa o CPU, porque bom e barato não existe, filhos. Quando parece bom demais para ser verdade, é porque é mentira. Ela encaixa o CPU, logo o CPU tem o mesmo desempenho, mas é 50 euros mais barato. Não vai ser. Ela vai limitar a bué, depois é a memória, depois é o caralho. Não permitem ativar, pois, não sei, tem limita. Eu tenho pouca experiência com as 600. Aquela gama, exatamente, que eu não as recomendo, porque é sempre a mesma desgraça, só se for um PC básico para abrir o Excel com i3 ou caralho, isso é diferente. Agora, o CPU fica bué limitado em energia, ao mínimo dos mínimos, aquele TDP mínimo. Se o CPU precisar de puxar mais, significa que vai cair o clock. Depois, usar a memória mais rápida vai no caralho, ou seja, quando se compra uma board o mais barato possível, tu pensas que vais ter o desempenho daquele processador, porque é o mesmo processador, mas não vai ser abaixo. E se não for, e se quiseres mesmo ter mais empenho, tens de trocar de board, não é? E depois trocar de board o processador vai ganhar mais empenho. E rezar para que tenhas escolhido bem o processador, senão vais comprar outra vez um processador, mas já nem quero entrar por aí. No entanto, por outro lado, nunca é preciso, que isso é uma coisa que eu não noto muita gente, porque depois há o outro lado da moeda, que é esta que eu tenho aqui na mão, 50 cêntimos. É o que eu tenho até ao fim do mês da Indonesian.
Depois há o outro lado, que é, há pessoas que sabem, sim, mas as boards podem cortar um bocadinho aqui, pode limitar um bocadinho, então vou já gastar 400 paus na board para comprar o i5, ou o Ryzen 5, ou o Ryzen 7. Isso ainda vou vendo algumas pessoas, ei, calma, para. Como assim vais gastar 250 euros no CPU e 300 na board? Não, a não ser que haja um motivo muito específico, que eu preciso todas estas PCI e tudo isto e quero e foda-se. Calma, pode haver uma situação, mas os PCs normais não faz sentido. As boards mais simples, tirando-as mesmo de entrada, aguentam CPUs na boa, coisa que de antes não acontecia.